Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você pode sentar? Gente, eu creio que hoje o culto de ensino vai ser muito bênção, né? Porque hoje quem vai ministrar vai ser a pessoa, eu acho que foi uma das pessoas que mais me ajudou nos momentos de dificuldade da minha vida, irmãos. Momentos assim, ó, que a gente é humano, né? Momentos talvez que eu achava que o propósito de Deus não ia se cumprir, que eu não acreditava mais até em mim. Mas essa pessoa, ela disse para mim, amor, vai dar certo. É a minha esposa. É a melhor parte daquela casa depois de Jesus, né, irmãos? Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. A gente, nesses poucos, quase 7 anos de casados, a gente teve já várias dificuldades, né? Mas eu me alegro, irmão, sabe por quê? Porque pensa num cara que casou bem. Eu casei bem. Casei muito bem. Muito bem. Boa noite, gente. É muito mel, né? Eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho recebido de Deus. E eu estou assim, diferente do Fabiano, geralmente eu não fico nervosa, mas eu estou com meu coração assim, acelerado. Não por estar na frente de vocês, mas pelo aquilo que eu recebi de Deus, eu tenho a chance de compartilhar hoje. Eu estou assim, como muito tempo eu não ficava. Geralmente eu venho bem tranquila para cá, mas hoje eu estou assim, cheia de muita coisa para compartilhar com vocês. Quem estava nos cultos que nós tivemos no início do ano, a primeira semana, e ouviu a ministração que eu trouxe sobre o poder da palavra? Quem lembra? Ou quem estava, né? Eu falei sobre o poder que a palavra tem sobre a vida de todo ser humano que abre o coração. E eu vou continuar falando sobre isso, né? Nós vamos estudar um pouco sobre alguns trechos da palavra, mais especificamente sobre o livro de Hebreus. E eu vou dizer para vocês que foi muito difícil, porque eu gosto muito de estudar. E desde que aconteceu essa transição na igreja, eu acho que a maioria sabe, mas eu trabalhava vendedora de supermercados, então eu não tinha tanto tempo assim para me dedicar às coisas do reino. Era mais difícil, né? E depois que eu saí do trabalho, que foi alguns dias antes do pastor Norton e da pastora Morgana irem, a gente tem todo o tempo para isso, né? Então, é muito bom e é um presente de Deus. Hoje à tarde, enquanto eu estudava mais um pouco, enquanto eu lia a palavra, eu tinha que parar para chorar, por causa das coisas que Deus estava trazendo para o meu entendimento. E eu digo assim, irmãos, que nem eu falei naquele culto, que a palavra de Deus ela é tão rica, que você não pode abrir ela e achar que é simplesmente um livro e não dar o devido valor para ela, porque eu sei que quando eu abro essa palavra, gente, é ouro que sai daqui. Não são só palavras bonitas jogadas ao vento, mas é ouro. A minha mãe, que eu não tinha visto. Uma semana, oi. É ouro, né, que Deus traz para a vida da gente. Então, eu queria que você entendesse que hoje, o que nós vamos compartilhar aqui, assim como todas as terças-feiras e todos os domingos, em cada reunião de célula e em cada discipulado, é ouro. Isso vale muito mais do que riquezas, bens, do que qualquer outra coisa. É algo eterno. Amém? Fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu peço que, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, que o Senhor traga essa palavra de uma forma única e exclusiva, que cada um possa receber essa palavra de acordo com a sua própria necessidade, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer sair daqui, Deus, animados pela Tua palavra, Senhor, vivificados e cheios de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dé, me ajuda aí. A canetinha não está funcionando, então tu vai passando. Essa carta de Hebreus, que é que a gente vai ler alguns trechos, nós vamos falar sobre fé, né? Guardando a fé. Essa carta ela foi escrita a um grupo de cristãos, né, que estavam passando por algumas dificuldades. Eles estavam desanimados. Pode passar a outra parte, né? Acho que aparece aí já.
alguns cristãos que estavam desanimados. É tudo referência dentro do livro de Hebreus. Nós não vamos abrir tudo por causa do tempo, mas anote para dar uma olhada em casa. Então, era destinado para um grupo de pessoas desanimadas, que estavam pensando em abandonar a sua fé, e para alguns que já nem mais nos cultos iam. Então, qualquer semelhança com a vida atual não é coincidência. A palavra foi escrita para este grupo e ela se encaixa perfeitamente para os dias atuais, porque qual cristão aqui nunca se sentiu desanimado? Qual cristão aqui nunca deixou de vir num culto ou de participar de alguma reunião por desânimo, né, por falta de motivação? E alguns já estavam a ponto de abandonar a sua fé. Quem aqui já passou por dúvidas e pensou assim, será que isso tudo que eu estou ouvindo é real mesmo? Quem já passou por isso? Gente, 80% eu estou olhando aqui da frente. Então, assim, ela se encaixa perfeitamente para a nossa vida, né? Pode passar, Dé, para outra. Era a segunda geração de cristãos. Possivelmente, pode passar, Dé, os outros dois. Foi escrito possivelmente entre 65 e 85, depois que Jesus Cristo tinha morrido. Então, a primeira geração de cristãos, que foram os primeiros, aqueles que viram Jesus na cruz, que viram todo o processo da crucificação, já tinha morrido. E esses cristãos, então, eram os filhos. E aí eu faço uma pergunta para você. Você é a primeira geração de cristãos na sua família? Levante a mão aí. Quem é o primeiro? Quem é o segunda geração, que os pais eram cristãos? Tem terceira geração aqui? Olha só, levanta alto, terceira geração. Quer dizer que os avós já conheciam Jesus, eu não tive esse presente. Quarta geração, tem alguém? É chocante, né, gente? Não tem ninguém aqui. É a terceira? Terceira ou quarta? Quarta geração, glória a Deus. Gente, esse guri aí, já pensou se achar uma varona, quarta geração também? Que glória, né? Vai explodir. Mas é difícil a gente achar tantas gerações nos caminhos. E isso hoje é possível. Naquela época, recém era fresco o nome de Jesus, a história da salvação. Há 10 anos atrás, a Preta, minha irmã, está ali, a Sabrina, esposa do Nilson, foi para o Peru e eu lembro que ela contou uma história. Ela disse que foi evangelizar uma menina e falou assim, tu já ouviu falar de Jesus? E a menina falou, não. Tá, mas tu não ouviu falar de Jesus, aquele homem que morreu numa cruz? Não. Ela nunca tinha ouvido falar do nome de Jesus. Nós somos um país católico, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses e a gente ouviu desde sempre que houve um Jesus que morreu na cruz. A gente tem datas comemorativas que pregam isso, muitas vezes de forma equivocada, mas existe isso, é falado sobre o nome de Jesus, né? E naquela época, então, fazia bem pouco tempo que Jesus tinha morrido na cruz, está ali as referências, quem quiser olhar depois, e eles eram, então, a segunda geração. Pode passar o próximo slide. Ali é uma curiosidade, que eu sempre tinha dúvida, e talvez seja a dúvida de mais alguém, está ali para esclarecer. Israelitas, judeus e hebreus são termos referentes ao mesmo povo, embora em épocas da história distintas. E esse povo é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Tá, Carol, mas como assim? Então quer dizer que eu não sou escolhida? Olha, pelo início da história, Deus escolheu um povo para ele, e existiam outros povos que não eram o povo escolhido de Deus, que eram chamados, pode passar, Dé, dos gentios, ali embaixo, ou os goim, em hebraico, que seriam aqueles que não tivessem uma descendência judaica ou hebreia, enfim, como vocês quiserem chamar. E quando eu leio isso, a gente tira a primeira lição. Quem aqui é descendente de judeu? Tem alguém aqui que é descendente de judeu? E se nem sabe, né? Mas, assim, hoje aqui, nós não temos uma única pessoa que tenha no sangue, que tenha como comprovar pelo seu sobrenome que é judeu. Ou seja, nenhum de nós seríamos o povo escolhido de Deus. Né? A gente costuma ler a Bíblia e achar que quando fala das bênçãos para o povo de Deus, que somos nós. Hoje sim, hoje nós somos o povo escolhido de Deus,
Mas Deus tinha escolhido um povo exclusivo e nós estávamos fora desse plano. Depois que Jesus veio ao mundo, Ele mostrou para a humanidade que todos os povos poderiam ter acesso a Ele. E conforme a gente for estudando, você vai entender isso melhor. Pode passar, né, para a próxima. A salvação, então, era primeiro para os judeus e depois para os outros povos. Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Nós não teríamos como nos achegar a Deus, porque nós não éramos escolhidos por Ele. Ali no primeiro versículo, Paulo, e no segundo também, Paulo está ensinando ao povo que agora nós poderíamos nos achegar a Deus, mesmo que não tenha uma descendência judia, né? Pode passar, Dé, para o próximo. Isaías 42, 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão aos presos e do cárcere os que jazem em trevas. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Judá e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, gente, eu estou lendo todos esses versículos, eu sei que é bastante, mas são referências que a palavra traz para nós entendermos que realmente, se não fosse o sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós não teríamos como receber a salvação. E quando eu estava lendo isso hoje à tarde, que eu chorei, eu digo, Senhor, muito obrigada por ter me dado a chance de ter parte na herança. Porque só quem é filho que tem herança. Ou você acha que quando morrer alguma pessoa, um amigo seu que tenha muito dinheiro, ele vai lhe deixar uma herança simplesmente por amizade. Até há casos, mas são raros. Geralmente, a herança se recebe do pai. Quem já recebeu alguma herança do pai? Levanta a mão. Ninguém ainda recebeu? Eu já recebi um pedaço da minha herança. Mas é só depois que morre que recebe toda a herança, né? E Jesus, Ele já morreu na cruz, para que nós pudéssemos ter herança e tocar em tudo aquilo que é dele, que está no céu é dele. Então, se Jesus já morreu, você já tem acesso à sua herança. Nós já podemos tocar os céus, porque Ele já morreu, amém? Pode passar o próximo, Dé, por favor. Aqui é fazendo uma referência a Jesus também, né? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Nós podemos substituir. Ele trará justiça a nós. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. E as ilhas aguardarão a sua lei. Tem uma outra versão que fala, os povos aguardarão a sua lei. Então, quando cita judeus, gentios, povos, está se referindo a nós. Nessa palavra, lá em Isaías, muito antes de Jesus vir ao mundo, esse homem, esse profeta se levantou e falou, não é só para os judeus a salvação, é para outros povos de outros locais, é para outras raças. Então, já estava falando de mim e de você. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, um profeta se levantou e falou o seu nome, poderia se trocar ali, aguardarão, ele trará justiça, você pode substituir os gentios pelo teu nome. Ele trará justiça para a Carol, ele trará justiça para o Fabiano, ele trará justiça para o Flávio, ele trará justiça para o Nilson. Então, ele trouxe justiça para nós. Essa profecia, ela já se cumpriu. Somente através de Jesus que nós podemos nos achegar ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo está careca de saber esse versículo. Então, através dele, nós podemos ter acesso a Deus. Teve pode passar, uma referência ali, a gente não vai ler, pode só anotar a referência, devido ao tempo. Mas aí,
Jesus mesmo cita essa profecia que a gente leu de Isaías. E isso é muito legal na palavra, porque quando você vai ler, é um conjunto de livros, mas tem várias repetições, né? E a gente nunca pode ler um versículo sem ver o contexto dele. E é interessante porque nesse episódio aí de Mateus, Jesus estava curando no sábado um homem que tinha a mão ressecada. E os fariseus, que eram chefes, os líderes da sinagoga, talvez a gente poderia dizer os pastores das igrejas, né? Eles começaram a criticar Jesus porque eles queriam achar algo para poder acusar ele para que ele fosse morto, né? Eles iam contra aquilo que Jesus pregava. E Jesus citou essa referência de Isaías, dizendo que ele poderia sim levar a salvação para os judeus. E João 7,35 também fala isso, porque os fariseus eles brigavam entre eles e diziam assim, mas tem como levar a salvação para os gentios? O que Jesus vai fazer? Criticando, né? Então lá é outra referência sobre isso. Mas o que tudo isso que eu falei tem a ver com hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre a lei também. Tem a ver que tudo aquilo que se exigia na época, que os líderes religiosos exigiam na época, de sacrifícios, que precisava matar animais, a gente não vai entrar nisso, mas tudo aquilo que era exigido eram sacrifícios feitos que Deus liberava perdão sobre o povo quando aquilo era feito. Então, quando Jesus morreu, de uma vez por todas, não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício, né? E Jesus estava querendo dizer que o sacrifício que Ele quer de nós hoje, muito mais do que nós fazermos algo, Ele quer que nós sejamos algo. Porque aqueles homens, eles sacrificavam muitos animais e eles faziam. Gente, na verdade era fácil sacrificar aquele monte de animal, porque exteriormente eles cumpriam com a lei, mas interiormente eles poderiam continuar iguais. Ou seja, eu peco, eu minto, eu roubo, eu mato, depois eu vou lá, sacrifico algo, e por fora está resolvido, eu estou perdoado. Mas por dentro eu continuo sendo um ladrão, eu continuo sendo mentiroso, eu continuo sendo um assassino, e nada muda. Então, hoje, muito mais do que um sacrifício externo, Deus deseja um sacrifício, uma transformação interna. E melhor ainda, quando o que está dentro se mostra igual ao que está fora. E às vezes, parece que o que está dentro é algo, mas o que está fora diz outra coisa. Tinha uma música, né, que o pai ouvia quando eu era criança, que eu não vou cantar, que é muito engraçado, né? Mas ela dizia assim, o que você faz, fala mais, fala muito mais do que só falar. E é verdade. A minha atitude precisa ser, falar muito mais do que a minha conversa, porque é muito fácil a minha conversa. É igual o sacrifício, eu vou lá e aparentemente, mas é aí o que está dentro. E a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, então Ele nos conhece. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, então não ouse tentar enganar a Deus, porque Ele não pode ser enganado. As pessoas temporariamente podem ser enganadas, mas Deus jamais. Pode passar, Adé. Olha aquele versículo lá, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quer dizer o quê? Que para eu ser chamada, não preciso de nada. Deus chamou a todos, os judeus, os gregos, os americanos, os alemães, os brasileiros. Chamou a mim e chamou a você. Agora, se eu vou ser escolhido ou não, depende unicamente de mim. Chamados todos são, mas escolhidos é o que eu vou dar para o Senhor, é o que tem dentro de mim. Qual é a minha resposta interna ao chamado do Senhor? Uma outra versão, aliás, pode passar, Adê. Volta, desculpa, está em Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então,
a lei, ela vai trazer apenas uma sombra. Obedecer à lei vai trazer apenas uma sombra do que é exatamente real nos céus. Então, juntar toda essa salada de fruta, né? A lei, ela é importante. Os mandamentos são importantes. Jesus não veio para desqualificar a lei, para negar a lei, mas ele veio para que a lei fosse cumprida, só que não somente por fora, mas por dentro também. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Inês e Fabiano, vocês estão entendendo? Como é que é, Fabiano? Você está entendendo? Tem a ver com o que tem fora. Na judaica, na Bíblia judaica, fala a Torá, né? Sempre que citar a Torá, não sei se vai ter alguma referência ali que vai aparecer, mas é lei, né? E se ela tem uma sombra daquilo que está para vir, passa mais um, Dé. É João, é esse aí mesmo. Fala sobre o Espírito Santo, né? Mas como que eu vou ter, se existe uma sombra, se eu obedeço à lei, existe uma sombra, existe um reflexo na minha vida, em obediência à lei, mas como que eu vou tocar aquilo que realmente existe no céu, Carol? Através do Espírito Santo. Aí volta aquilo que eu citei no início. Se você tem a lei de Deus, você obedece à lei e os mandamentos de Deus, através de Jesus Cristo, você pode tocar naquilo que é celeste, naquilo que é divino, naquilo que é eterno. Porque Ele já está nos céus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele é uma ponte que nos permite, ou um elevador, né? Imagina um elevador de carga, né? Eu lembro que nos mercados tinham alguns que tinham um elevador que serviam, subia, né? Daí lá em cima tinha o estoque, o depósito, e a gente colocava os produtos daquele elevador, ele descia e a gente abastecia o supermercado. Então, o Espírito Santo, ele é mais ou menos isso, ele é como se fosse um elevador que ele vai até os céus, busca aquilo que é seu, o seu depósito, porque existe um depósito no céu de bênçãos, de poder, de milagres, de curas, de dons espirituais. Existem coisas nos céus que são para você, mas só tem um meio de receber essas coisas, através do Espírito Santo. Então, ele vai até Deus, busca aquilo que é nosso por direito, porque nós somos filhos, logo recebemos uma herança, e traz até nós essas heranças espirituais. Amém? Existem dons para serem usados hoje. Existem coisas que serão só depois, mas muitas coisas nós podemos tocar, porque o Espírito Santo nos permite fazer essa ligação na eternidade. Amém? Pode passar, André, por favor. Ali fala um pouco sobre os sacrifícios e as ofertas, né? E vamos ler. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. A importância da lei de Deus realmente, os decretos dele, os mandamentos dele estarem dentro de nós. Porque, às vezes, nós ouvimos a palavra, e quando a gente está num meio onde todas as pessoas obedecem a palavra, a gente obedece. E quando você estiver no meio onde ninguém obedece a palavra, você vai obedecer? Eu, particularmente, fico muito triste quando vejo assim, algumas pessoas se afastarem, ou, por um período da vida, não congregar, né, devido a alguma circunstância, a pessoa não pode congregar, enfim, acontece. E quando essa pessoa se afasta do meio, que é a igreja, ela não cumpre mais com os mandamentos, as leis e as ordenanças de Deus. Ela começa a pecar. Então, quer dizer o quê? Que, na verdade, aquela lei era superficial. Ela não estava dentro do coração, porque se ela realmente estiver guardada dentro de ti, tu pode estar sozinho num campo de guerra e alguém falar assim para ti: nega Jesus ou mente, senão tu vai morrer. E tu vai dizer assim: não importa, eu vou pagar o preço, eu vou morrer então, porque eu creio em Jesus e eu não vou negar jamais o nome dele. Então, uma pergunta para você pensar:
A lei de Deus está no fundo do seu coração, dentro do seu coração. Tem várias traduções, né, que falam diferentes formas. Mas a lei de Deus está enraizada dentro de ti, os mandamentos, as ordenanças, tudo aquilo que você já aprendeu, entrou no seu coração e ficou, ou é raso? Porque vai chegar e chega para todo mundo. Um momento que ninguém vai ver, que tu vai estar sozinho e tu vai precisar decidir algo. Ou baseado na palavra, ou contrário à palavra. E talvez mais ninguém vai ver a sua escolha. Mas Jesus vai ver. E Ele vai te honrar de acordo com a tua obediência. Ou você vai colher coisas desagradáveis de acordo com a sua desobediência também, porque Deus é justo, né? Não existe a possibilidade de plantar aipim e colher uva. O que você planta, você colhe. Ah, minha vida está indo de mal a pior. Eu nunca sou próspero em nada. Sempre tem problema de saúde na família, ou nunca está estável no emprego, ou nunca está estável nos relacionamentos interpessoais na família, ou seja, onde for, até mesmo no trabalho. Nunca está tudo ok, sempre tem um problema. De tempos em tempos estoura um problema dentro da sua família. Irmão, não é o diabo, sabe? A gente fala, às vezes, culpa muito o diabo de muitas coisas, mas eu vou dizer para vocês que ele é culpado de bem pouca coisa. E eu não estou defendendo ele, que fique bem claro. Mas ele é culpado de bem pouca coisa, porque nós temos a faca e o queijo na mão. A palavra de Deus está escrito tudo que nós precisamos para todas as áreas da nossa vida. E se existe alguma área da tua vida que está indo de mal a pior, tem que acender uma luz vermelha. Tem alguma coisa que você não está fazendo corretamente, abra o coração para o seu discipulador. De repente você tem dificuldade em ser exortado, né? Mas assim, é para o seu bem. E o seu discipulador deve falar. E se você é discipulador e não fala porque tem medo, o teu nível de amor precisa ser elevado, porque quando a gente ama, a gente não se importa com o retorno que outra pessoa vai nos dar. Já pensou, irmãos, eu não tenho filho, mas eu vou deixar de bater no meu filho porque ele vai ficar triste comigo. Ele foi lá e riscou todo o carro, né? Pegou uma caneta, ele sabia que não podia, foi lá, riscou o carro zero, riscou o carro novo que você sonhou para ter, e ele sabia que não podia. Você já tinha dito. Aí você vai ficar com dó de disciplinar ele, porque ele vai ficar triste ou porque vai doer quando ele apanhar. Não é correto, né? Então, assim, discipulador, fale para o seu discípulo, mesmo que ele fique triste com você na hora, é para o bem. Agora, se você vai falar para o mal, para condenar, sem amor, só em seu coração, qual é a motivação para falar, para exortar, né? A minha motivação é para o bem, então, mesmo que eu não quero, eu vou falar. E eu, Fabiano, a gente é testemunha disso. Quantas vezes, né, Fabiano, que a gente já, os nossos discípulos sabem, que a gente já chegou assim, ó, contrariado para falar algo, mas a gente falou porque o amor é maior do que a cara feia, às vezes, né? É maior, é por amor. Sonde o seu coração, né? E corrija o seu discípulo se ele está passando por isso, traga um alerta, né? E deixe-se tratar, irmão, se você é um discípulo, né? Todo discipulador é um discípulo. Se deixe tratar no teu discipulado também, né? Que as pessoas possam ter... E eu digo além, assim, a gente sair um pouco fora até do discipulado, mas, assim, que outros irmãos da igreja possam ter acesso ao seu coração. Ah, não, eu não vou falar porque eu não sou discipulador. Sim, mas daí você está vendo alguém da igreja pecando, colhendo por causa do pecado, e você não vai falar porque você não é discipulador. Ainda está em pé a lei do amor. Eu ainda vou falar, porque eu amo esse irmão. Né? Seja a área que for, se eu sei que está acontecendo um pecado, por que eu não vou proteger? Imagina um cego andando num precipício e não tem um muro, e você está vendo ele ir, e está vendo ele ir, está vendo ele ir. Ah, eu não vou falar, eu não sou discipulador, deixa ele cair. Ladeira abaixo. Daí depois ele se desvia, morre na fé. Você acha mesmo que Deus não vai cobrar de você porque você não falou quando viu? Ele vai cobrar. E quantos já se perderam? E eu assumo essa responsabilidade junto com vocês. É nossa responsabilidade como igreja alertar quando existe perigo de morte, né? E essa palavra, guarde a sua fé.
Eu queria que isso ficasse claro para você, que você é o primeiro responsável por guardar a sua fé. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, mas você é o primeiro responsável por proteger a sua fé. É tão triste quando a gente para olhar fotos, e eu sempre vejo tantas e tantas pessoas que não estão mais, que não souberam guardar a sua fé. Amanhã, semana que vem, ano que vem, pode ser você, pode ser eu. Então, guarde a sua fé. Guarde essas palavras no mais profundo do seu ser. E não deixe que ninguém roube aquilo que o Senhor já te entregou de graça, que é a salvação. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Guarde a vida eterna, guarde a salvação, não deixe que ninguém te tome. Se afaste daquelas pessoas que possam roubar a sua fé. Amém? Glória a Deus, porque nós somos uma igreja que tem tudo para... Tem muita gente colocando cercas, né? Nos precipícios, muitas cercas, e são proteção. Não olhe como algo para te trancar, né? Que nem nós ouvimos há um tempo atrás, assim, essa igreja é proibido namorar. Não é proibido namorar. Você quer namorar, namore. A gente só está colocando uma cerca quando a gente fala sobre o romancial. Ninguém vai te acusar se você quiser namorar. Não somos uma igreja que condena isso. Nós ensinamos aquilo que é mais seguro, é mais fácil de cair de uma ladeira, com ou sem cercas. Sem cercas é mais fácil. O romancial, ele é uma cerca. Assim como muitas outras coisas que a gente tem como direção aqui na igreja. Não somos uma igreja que obriga a nada, mas colocamos cercas, muros de proteção. Amém? Barbaridade, Fabiana. E agora? O que eu faço com o resto que tem aqui? Passa para o próximo, André, por favor. Então, a lei dizia que para haver perdão dos pecados precisa haver morte. Jesus cumpriu a lei. Ele morreu na cruz, derramou sangue, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Logo, se Jesus morreu na cruz, nós também precisamos carregar e morrer numa cruz também para ter acesso a Deus. Essa graça que diz, peque, 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 depois peça perdão, é uma graça barata. Não vou nem dizer que ela é barata, ela não tem valor, essa graça ela não existe. Existe uma cruz, existe um preço para cada um de nós pagarmos para ter acesso a Deus. Pode passar, né? Se Jesus sofreu na cruz, será que eu serei privado de sofrer também? Não serei privado, né? Nós também precisaremos passar por sofrimentos. Talvez não de ser pregado na cruz, mas diversos sofrimentos. Talvez nós vamos sofrer solidão, talvez nós vamos sofrer exclusão, principalmente no início da caminhada isso acontece, porque aquilo que tu faz já não é mais aquilo que os teus amigos fazem, então já não cabe mais aquele ambiente. E esses são alguns dos preços, né? Outro momento, o Fabiano vai trazer uma palavra sobre sofrimento, que ele já estudou bastante sobre isso, e fala, Tiago 2:26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, para nós mantermos, ali eu fiz uma escritinha, né? A nossa fé, a gente precisa ter a lei no fundo do coração. Se existir a lei no fundo do coração, é porque existe uma disposição para servir a Deus, para obedecer a Deus. E se existe essa disposição para servir, existem obras externas, e as obras externas são o bom testemunho. Não tem como você me dizer que você tem a lei dentro do seu coração e você não tem um bom testemunho. Não existe lei interior se não houver um testemunho bom exterior, um bom testemunho. Eu tenho uma disposição para ouvir o meu discipulador e ouvir a palavra que ele traz para mim no discipulado, a exortação. Mas as suas obras não condizem com a disposição que você diz ter. Uma coisa está ligada à outra. E eu não acredito numa pessoa que não tem um bom testemunho, que se converteu a Jesus Cristo, já tem um tempo de caminhada e continua negligenciando algumas coisas da palavra de Deus. Observe-se, existe algo errado lá atrás, na sua fé, na lei de Deus dentro de você, na sua disposição de obedecer e de servir a Deus. Existe algo errado. Isso aqui precisa andar junto. Uma coisa é resultado da outra coisa. Observe nos seus discípulos, observe pais nos seus filhos. Se o seu filho não tem um bom testemunho, alguma coisa para trás está errada. E o principal, que é a fé, pode se perder, que é o que a gente está falando aqui. Ou
já se perdeu. O mau testemunho pode ser o resultado de uma fé perdida. Ninguém sai dos caminhos de Deus sem começar a mostrar sinais de que está perdendo a sua fé nas suas atitudes, nas suas obras externas, na sua disposição para obedecer e na lei, que talvez já não esteja no profundo do coração. Amém? Abacuque 2:4, pode passar, André, fala assim: olhem o orgulhoso, ele não é interiormente justo, mas o justo obterá a vida por meio da fidelidade confiante. Outro momento, o Fabiano falou sobre o homem justo, né? E eu vou simplificar aqui, que o justo é aquele que confia nas promessas de Deus e não se afasta das orientações que fazem parte da aliança com Deus. Então, fé e justiça tem a ver com o coração, com aquilo que está dentro do coração, no interior. Na minha Bíblia fala interiormente justo. Então, como ser justo? Pode passar, André. Como eu posso fazer para ter justo? Eu fiz um estudinho aqui, que vai dar tempo de passar, sobre o Salmo 15. Pode passar, André. Tinham muitas pessoas que, por causa das festas em Israel, muitos adoradores que vinham de perto e de longe e ficavam parados na frente da entrada do templo, nos portões, né? E eles queriam saber se eles eram bem-vindos ou não no templo, que é o lugar onde Deus morava, né? Tenho várias referências depois, quem quiser eu posso passar. E os sacerdotes e os levitas deram uma lista de 10 exigências, que nós vamos ler agora, está em Salmo 15, para poder entrar no templo. Lembrando que hoje a nossa entrada no templo de Deus, a nossa entrada na presença de Deus e nos lugares celestes está vinculada à nossa obediência a essas 10 exigências, né? Não são exigências de cerimoniais ou doutrinárias, mas tem a ver com a nossa natureza moral e espiritual, com o nosso estilo de vida. O tópico 1, viver uma vida sem culpa. Pode abrir lá em Salmo. A gente leu bastante, mas esse eu queria que você abrisse. Salmo 15. Ainda bem que eu não pedi para vocês abrirem em Abacuque, né? Todo mundo ficou com medo de abrir em Abacuque. Salmo 15. Vamos ler todo ele, depois a gente vai explanando rapidamente. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então, o tópico 1 fala sobre viver uma vida sem culpa. Tem uma outra... já está ali, viver uma vida sem culpa. Uma vida correta. Então, uma pessoa que é absoluta em honestidade. E a sua fé se mostra através das obras. Eu vou ler uma frase aqui do William Secker. Diz assim, ó, quando as engrenagens de um relógio se movem no seu interior, os ponteiros se moverão no exterior. Quando o coração do homem é sólido na conversão, então a vida será leal ao professar. Logo, se essa pessoa diz que se converteu, mas a sua vida não condiz, talvez não exista uma conversão real dentro dessa pessoa. Amém? Quero ler uma frase aqui do Martim Lutero também. E pratica a justiça, né? Tem uma referência que fala assim, não fala... Desculpa, é o segundo tópico. Pode passar, né? Andar em retidão. Daí Martim Lutero fez esse comentário. Não que fala sobre ela, pensa sobre ela ou ouve sobre a justiça. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, tem muito mais a ver com obedecer do que com conhecer, do que com ler, do que com estudar, né? Tem muitos por aí que são bons em estudar a palavra de Deus, são bons em ler, são bons em explanar e em falar, mas são muito ruins em viver. Se perde tudo.
é encher linguiça, né? Essa frase é minha mesmo, coloque aí, Carol, encher linguiça. Próximo tópico. Falam a verdade em seu coração. E essa frase eu quero ler também, porque tem muita gente. É do Benjamin Bennett. Diz assim, ó: nunca haverá uma língua mortificada enquanto houver um coração não mortificado. Aqui fala sobre nós sermos verdadeiros conosco mesmo e com os outros também, né? Então, se a língua, se o coração não for mortificado, a língua não será. E a boca fala do que está cheio o coração, né? Ponto 4. Mantenha a língua longe da calúnia. Olha aquilo ali. Contador de histórias carrega o diabo em sua língua, e aquele que as ouve carrega o diabo em seu ouvido. É forte, né? Está falando ali um pouco sobre fofoca. Então, tanto que faz fofoca, como que escuta a fofoca, está pecando igualmente, né? Mas eu não faço fofoca. Mas se você escuta, só mudou daqui para cá a posição do diabo, né? Matthew Pudol falou assim, ó: compadeçam-se dos seus irmãos. Já basta que ministros devotos e cristãos estejam carregados de acusação vindas de perversos. Não há necessidade que você se junte a eles nessa obra diabólica. Então, os perversos, os maus, já estão para ir para nos acusar como cristãos. Não seja participante dessa obra satânica de falar mal do seu irmão. Para isso que serve o discipulado e essa aliança de amor que a gente tem. Você pode falar direto para a pessoa, se ela está pecando, né? Vamos falar, Fabiano, vamos orar. Preciso te contar uma coisa, mas é para orarmos. Nem preciso comentar nada sobre isso, né? Então, cuide qual é a disposição do seu coração. Ponto 5. Nunca fazer maldade aos outros. Não prejudicar os seus amigos, né? Ponto 6. Ponto 6 e 7. Né? Não olhar com desprezo para os ímpios, honrar aos que temem a Deus. Então, aí traz algumas lições, né? Também. Às vezes a gente se converte e acha que a gente é melhor do que os ímpios, né? Mas não esqueça que quando tudo isso foi escrito lá em Salmo 15 por Davi, nós éramos os ímpios, porque nós éramos os gentis. Aquele salmo não foi escrito para nós, gente. Ele foi escrito pensando no povo de Deus, nos judeus. E é isso que a gente faz, né? A gente lê e acha que não olhar com desprezo para os ímpios, né? Não, nós, em primeiro lugar, entenda isso. Você era destinado para o inferno se não fosse o sacrifício de Jesus. Não era para nós essas heranças espirituais, nem a vida eterna era para nós. Mas Jesus teve misericórdia de nós. E hoje nós temos que fazer igualmente essa palavra uma realidade na nossa vida. Eu me converti, mas em nenhum momento eu sou melhor do que aquela pessoa que ainda não se converteu e que está vivendo cheia de pecado. Eu não sou melhor do que essa pessoa. Deus, Ele não odeia o homem. Ele não odeia nada em todo esse mundo universal. Somente o pecado. Nada neste mundo pode tirar o amor de Deus das pessoas. O pecado é o que Ele odeia. As pessoas todas Ele ama, todas. Adolf Hitler, Deus ama ele, Deus amou ele. Deus não gostaria que o fim dele fosse como foi. Nós podemos citar várias pessoas que fizeram atrocidades. Deus ama essa pessoa. Carol, eu fui estuprado. Mataram o meu pai. Deus ama o assassino do seu pai. Deus ama aquela pessoa que te tocou indevidamente. Deus ama todas as pessoas. O que Ele odeia é o pecado. E Ele veio e fez o plano da salvação para que todos nós alcançássemos a vida eterna. Então, não se esqueça nunca disso. O amor de Deus não é maior por você porque você obedece a Ele. As bênçãos são maiores, mas o amor que Deus tem por você e o amor que Deus tem pela pior pessoa que existe é o mesmo. E nada do que você faz vai fazer Ele te amar mais, porque Ele é pleno naquilo que Ele sente, naquilo que Ele faz. A única diferença é que tem algumas pessoas que são mais próximas de Deus.
são mais íntimas de Deus, se achegam mais a Deus. Ah, mas Deus ama mais. Não, é que aquela pessoa ela deve estar mais próxima de Deus. E é natural, Deus dá mais amor e mais carinho, mais demonstrações de amor, não mais amor, para aquela pessoa que está mais próxima. Né? Amém? Próximo tópico. Honrar, eu tinha falado sobre honrar também, né? E honrar os que temem a Deus, então, respeitar, né? Enaltecer, agradecer. Hoje eu recebi uma mensagem da Rafaela, do Nedson, não sei onde é que ela está. Não sei se ela está aí, mas não veio. Ela mandou uma mensagem assim para mim, ela disse assim, senti de Deus de mandar essa mensagem, e falou algumas palavras de carinho, de amor ali, e eu me senti honrada, assim, amada, né? E daí eu fiquei pensando, né, nossa, que lindo isso. E pensando em mim, eu posso fazer isso mais pelos meus irmãos, né? Às vezes a gente pensa coisas sobre as pessoas, mas a gente não fala. A gente não tem coragem, às vezes, ou simplesmente não fala, mas talvez aquela coisa que você vai falar para outra pessoa é tudo que ela precisava ouvir naquele dia. Eu me lembro que a pastora Hélia, logo no início do nosso casamento, 1 ano, 2 anos, eu estava um dia muito triste por algumas coisas, né, que tinham acontecido, e eu lembro que ela me ligou e mandou uma mensagem assim, e falou algumas palavras de carinho ali. E eu lembro que aquilo assim mudou o meu dia. Primeiro que eu chorei muito quando li aquilo, porque eu entendi que era Deus falando comigo. E então a gente pode fazer isso também, né? Uma forma de honrar aquelas pessoas que temem a Deus. Tópico 8, aqueles que cumprem os votos, então poderiam entrar nesse lugar de acesso a Deus, né? E não importe o quanto custe, ou mesmo que você tenha um prejuízo próprio. Se você disse que ia vender o seu carro por 10 mil, e você viu que na tabela FIP ele era 15, mas você empenhou a sua palavra de que era 10, você deve vender ele por 10, porque a sua palavra, você tem que cumprir. É um requisito, é uma exigência para entrar no templo, ter acesso a Deus, entrar no santuário, cumprir os votos, mesmo que você tenha prejuízo. Cumpre com aquilo que você se empenhou a sua palavra, né? O que jura com dano próprio e não se retrata, suas palavras são como vínculos sagrados. Essa frase é de William Shakespeare. O que jura com dano próprio e não se retrata, suas palavras são vínculos sagrados. Tem que ter peso. Gente, não existe quase peso hoje no mundo, e isso está entrando dentro da igreja. Nós precisamos mostrar a luz da palavra, a realidade do Evangelho através do cumprimento daquilo que a gente fala. Se nós falamos, está falado, está selado, está ligado, é um vínculo eterno, é um vínculo com a palavra obediente. Se eu falei, eu vou cumprir, está falado. Ponto 9. Recusar usura quando emprestar dinheiro. Usura significa juros. E eu queria dar uma explicadinha rápida nisso aí. O que significa isso, né? A palavra usura em hebraico é neshek. Eu acho que eu não escrevi ali. Que significa abocanhar. E mostra suficientemente que usuras são condenadas à medida que envolvam ou levem a uma licença para roubar ou expoliar, que é desapoderar, privar de algo por meios ilícitos nossos semelhantes. Essa frase é de João Calvino. Então, se eu vou, de alguma maneira, me apoderar do que é do outro de forma ilícita, a palavra de Deus condena. Vamos supor que nós estamos construindo, né? E tem um material, uma pedra, que a gente precisa pôr no muro. Essa pedra custa R$3. E a gente vai lá e oferece naquele lugar e faz de tudo. E o dono da pedreira está muito mal financeiramente, ele precisa muito de dinheiro. E a gente fala assim, eu só vou comprar se tu fizer por R$1. Isso é usura. Isso é pecado, a palavra de Deus condena. Não a pechincha, não o pedir um desconto, mas dentro daquilo que é possível. Nós podemos negociar sobre aquilo que a gente deve comprar. E eu e o Fabiano, a gente faz muito isso. E quem constrói sabe que precisa fazer isso, porque é tudo muito caro. Mas, assim, dentro do que é saudável, não para destruir a vida financeira da outra pessoa. Vamos dar o exemplo de uma casa, né? Eu tenho uma casa
que eu quero comprar, o valor daquela casa é 100 mil e eu quero pagar 50 mil naquela casa. E eu só vou comprar se a pessoa me vender por 50 mil. Isso é usura, isso é pecado. A palavra de Deus condena. Porque eu estou exigindo, eu estou abocanhando o dinheiro daquela pessoa, porque ela está precisando daquele dinheiro, né? E aí ela vende pela aqueles 50 mil e eu saio feliz achando que Deus me abençoou. Na verdade, você pecou, né? E aí depois, quando você vai orar, você não recebe, não sente a presença de Deus e não sabe por quê. É por causa disso, por causa daquele negócio mal feito que você fez, que exagerou, né? E mais uma frase também. Aliás, Mateus 7,12, acho que não está ali. Fala assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. O que está valendo é a lei do amor, né? Se eu acho que é um bom negócio para mim, eu vou fazer para o outro. A gente sempre sonda muito isso no nosso coração. Se eu faria esse negócio, vai ser bom para o outro também? Vai ser bom para o outro. Vai ser bom para mim, então está valendo. Tanto que se a pessoa fizer a proposta ao contrário, tu aceitaria também, né? Amém? Toda barganha onde o lado esforça-se injustamente para obter ganho pela perda do outro é condenado. E uma frase do Spurgeon para terminar esse tópico aí. Submeter-se aos juros comuns e atuais em um país de comércio não é contrário à lei do amor. Então, tem um valor que nós podemos cobrar ou descontar. Existe um valor de negociação que é justo, que não é condenado, que é a forma de trabalho, que o comércio exige isso e quem tem comércio aqui sabe. Que às vezes tu não vai usar toda aquela margem, tu vai usar um pouco menos, tu vai dar um desconto, e você que compra vai fazer isso também. Então, existe algo que é saudável. Agora, o que a palavra condena é aquele exagero, né? E o ponto 10. Não aceitam o suborno para prejudicar o inocente. São 10 tópicos, né? Que a gente tirou, então, são exigências para entrar. Algumas maneiras de guardar a nossa fé, para resumir, né, que é sobre o que a gente está falando. E pode passar para os últimos 2 slides, dá para a gente encerrar. Que é Hebreus 10, 26, 27, olha o que fala ali, né? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor do fogo, que há de devorar os adversários. Terminou, né, André? Amém. A palavra de Deus em Hebreus 6, 4, 8 também cita sobre o fogo, sobre o inferno, e somente aqueles que guardarem a sua fé, que praticarem o básico do que a gente leu aqui no Salmo 15, algumas leis sobre ter uma boa conduta, um bom testemunho, o amor que a gente precisa ter pelos nossos irmãos, e não condenação, não acusação, nós estaremos dessa forma guardando a nossa fé. Eu comecei falando, né, que os hebreus, essa carta foi escrita para aquele grupo que estava desanimado. E eu não sei como que cada um chegou aqui, mas se você chegou desanimado, ou pensando em desistir, a Bíblia, ela traz diversas maneiras e formas onde você pode buscar, onde você pode ler, para poder manter a sua fé dentro de si. Essa salvação, ela é para nós, ela é para mim, ela é para você, ela é para os judeus, ela é para os gregos, como nós já citamos. Então, fique atento, se em algum desses tópicos você acendeu uma lâmpada vermelha, né? Eu não estou 100%. Queria convidar para ficar em pé. Se teve algo na palavra, João, pode subir também, por favor. Eu queria que a gente terminasse cantando o que diz essa canção, né? Essa mesma canção que a gente iniciou o culto. O João está aí? Queria que o João tocasse para nós essa canção e a gente terminasse cantando, sabe? E que você possa... Isso, é mesmo hino. Que quando ele começou a tocar, eu fiquei pensando, né? Quantos de nós já perdemos uma parte daquilo que nós recebemos de Deus por não obedecer à lei, por não conhecer, por não saber o nosso lugar, por não entender que a salvação era para nós, por não entender que aqueles sacrifícios de animais não são mais necessários, mas existem ainda sacrifícios que nós precisamos oferecer para Deus. Por que que nós deixamos a nossa fé deixar de queimar, como diz essa canção?
Onde você parou de botar lenha na fogueira? Né? Aonde você perdeu a sua fé? Então, olhe para dentro de ti, analisa se realmente essa lei, essa palavra, ela está dentro do teu coração. E use essa canção para fazer de novo uma aliança com Deus. Para dizer para Ele, Senhor, eu quero deixar queimar mais uma vez. Eu quero deixar arder dentro de mim mais uma vez. Eu quero gastar a minha vida. Eu não quero retroceder, eu não quero me perder no meio do caminho. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Pai, por essa noite, Deus. Obrigada por essa palavra, Senhor, que realmente, Senhor, nós possamos, Deus, entender que essa carta foi escrita para este povo, os hebreus, mas foi escrita para nós também, Senhor. E nós queremos refazer a nossa aliança contigo, Senhor. Não nos perder no meio do caminho, nos ajuda a guardar a nossa fé, a obedecer a essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a manter o nosso bom testemunho, Senhor. Nós não queremos ser apenas a primeira geração e morrer na praia, Senhor, sem deixar gerações futuras, Senhor. Nós queremos manter essa chama acesa por muitos e muitos anos, até a Tua volta, Senhor. Nós queremos ser lembrados, Pai, por as nossas boas obras externas, Pai. Que o nosso falar, o nosso agir, o nosso comportamento, Senhor, simplesmente mostre aquilo que tem dentro de nós, Deus, em nome de Jesus. Aqueles que sentirem vontade de vir até a frente e fazer uma aliança com Deus, pode vir.